pessoas estão com raiva dos brancos? Por que estamos com raiva dos brancos na África? Colonialismo, imperialismo, dissidência, esse novo colonialismo. Nós estávamos na nossa ilha chamada África. Eles estavam na ilha deles chamada Europa. Todos nós tínhamos madeira, lenha. Eles fizeram barcos e vieram. Nós também poderíamos ter feito barcos e ido até lá. Eles fizeram barcos e vieram. Quando eles vieram, pediram por nossos primos, irmãos e parentes que estavam nas aldeias. Dissemos, bem, podemos trazer alguns. Se me der espelho, fósforos, óleo, açúcar, eu te dou 3 dos meus primos. Acha que eles vieram e levaram as pessoas assim tão facilmente? Eles tiveram a colaboração nossa. Então, quando você lê a história de José e como ele foi capturado e levado para o Egito, sempre pensamos que foram os irmãos de José que eram muito perversos. Não é esse o caso? Você não acha que aqueles que o compraram, a Bíblia nem diz quem o comprou, apenas alguns comerciantes? Eles são apenas pessoas que o compraram e ninguém pensa que, essas pessoas são más. Por que quando se trata de pessoas negras e pessoas brancas, estamos sempre culpando os brancos que vieram comprar nossos primos? Por que não culpamos a nós mesmos por vender nossos irmãos e irmãs? Qualquer pessoa negra, handsome, que está no Canadá é nosso parente. Talvez seja de Cape Coast ou Jamestown, não sabemos. Os negros chegaram àquele lugar, eles foram vendidos, são parentes, foram vendidos. Temos que olhar para nós, assumir a responsabilidade e dizer erramos, em vez de culpar pessoas brancas, imperialismo, colonialismo, dissencialismo e outros. Nós temos que nos levantar e dizer, a culpa é nossa. E então descobrir o que foi que nos fez agir assim até hoje. Talvez estejamos fazendo a mesma coisa hoje. Privatização, venda disso, fazendo várias coisas, investimentos e assim por diante. Talvez seja a mesma coisa. As pessoas estão voltando e comprando de nós por uma ninharia e vendemos tudo a eles. Talvez, eu não sei. Então culpe a si mesmo. Irmãos, se vocês estão com muitos pensamentos na cabeça, acreditem em si mesmos. Acolham a si mesmos. Amém. Senhoras, se vocês estão percebendo alguma coisa aí, irmãos que são machões, isso, aquilo, apenas acolha a si mesma, você nem vai perceber. Uma senhora me disse que quando ela vê um irmão andando, ela simplesmente fica observando e chega a salivar bastante. Sim, outra senhora disse, quando vejo homens, sinto vontade de fazer sexo. O cara que estava... Eu me lembro que vi isso no Larry King. Ele disse que ela sente vontade de fazer sexo o tempo todo. É casada e o marido não consegue acompanhar o desejo dela. Então ele permite que ela tenha outros. Aí o Larry King perguntou para ela, e agora? Você sente vontade de fazer sexo? Ela disse, sim, estou com vontade agora. Talvez com o Larry King, não sei. Obrigado, aleluia. Amém. Vamos trabalhar realmente muito em nós mesmos. Eu acredito. Veja, porque realmente você não pode dizer para as pessoas não se vestirem. Você pode fazer coisas. Não tente fazer, tente fazer. Mas chega um ponto, elas estão ali. Nós somos homens e elas são mulheres. Eles estão lá. Elas são lindas. Foi assim que Deus os fez. Sim. Se alguém tem seios, ela tem os seios. O que você quer fazer a respeito? Eles estão lá, mesmo que ela cubra. E eu digo que, mesmo eu, raramente encontro descrentes. Eu só encontro descrentes, moças ou moças. Não há nada de errado, nem mesmo com você. Outras pessoas que vejo são cristãs. Então, eu nem sei como elas eram. Da minha casa para a igreja, da igreja para a minha casa. Esses são os lugares que frequento. Amém. Aleluia. Amém. Então, vamos realmente trabalhar em nós mesmos e nos tornarmos puros, verdadeiramente. Aleluia. Amém. Por favor. E vamos nos tornar puros para que realmente sejamos puros. Sempre podemos culpar os outros. São as meninas. São os meninos. São eles. Mas é você. É porque o pecado entrou em sua mente. Por que você pensaria, o que é um nu? Conheço um irmão e uma irmã, adultos. Eles estavam, eu acho, na escola de Arquimedes. Adultos gostam disso, até o nível universitário. O irmão e a irmã ficam no mesmo quarto. Eles tomam banho juntos. Eles comem juntos. Eles estão nus juntos no quarto. Nuas como bananas.
Cristãos nascidos de novo, frequentando igrejas carismáticas. O irmão não sente nada sobre isso. A irmã dele. E a irmã também não sente nada. Crescida, linda. Legal. Mesmo pai, a mesma mãe. Por que é que a sua irmã ela não sente absolutamente nada? Absolutamente nada. Ela não é uma mulher nua? Ela não é uma mulher nua? Então por quê? Ou você tem sentimentos em relação às suas irmãs? Você não deveria ter sentimentos em relação às suas irmãs. Procure-me depois da igreja. E muitas pessoas se casam com pessoas que se parecem com suas irmãs. Sim. Isso é muito interessante. A próxima lei, acho que é a penúltima lei do pastor. A dureza de um pastor é diretamente proporcional à quantidade de coisas que ele consegue realmente realizar. A dureza de um pastor é diretamente proporcional ao número de coisas que ele pode de fato realizar para Deus, com grande dedicação e esforço. Tudo bem, o 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo número 3. Tu, portanto, o tens aí embaixo? Dureza, duro. A dureza e a firmeza de um pastor que guia o seu rebanho com sabedoria é diretamente proporcional ao número de coisas que ele consegue realizar e concretizar com sucesso e de forma eficaz. Amém. Isso está claramente escrito na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3. Rápido para que possamos fechar. Vamos ler. Tu, portanto, suporta as aflições como um bom e valoroso soldado de Jesus Cristo, ó amados cristãos. Suportar o quê? Dureza. Alguns de vocês são muito frágeis. O que vocês querem é conveniência. Caminho fácil pela frente. Ensine-nos mais e nos deixe descansar. Não viemos aqui para brincar. Você não consegue sentar e ficar acordado. Mas se for para vídeo, para brincar e para outras coisas, você consegue ficar acordado. Mas se for para estar na presença do Senhor por muito tempo, aí você vê um problema. Dez tipos de dureza. Número 1, dureza em vigiar. Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai e orai. Quanto mais duro você for, mais duro você é. O quê? Quanto mais duro e dedicado você for como pastor, mais coisas significativas você pode realizar. Número 1, dureza em vigiar. O que é vigiar? Ficar acordado. Capacidade de ficar acordado. Isso exige dureza. Então, King, quando você estava na universidade, você estava fazendo qual curso? Quanto você dormia? Muito pouco. Bem perto da nossa tese final, você percebe que às vezes você simplesmente dorme profundamente. Uau! Eu dormia no máximo 3 horas às vezes. Na verdade, eu mal conseguia distinguir entre o dia e a noite. Porque você simplesmente fica acordado até cair às vezes. E na minha situação, eu estava combinando isso com atividades da igreja. Eu não deixo isso afetar meu desempenho na igreja. Se eu chego tarde na igreja, saio tarde da igreja, significa que devo considerar como se fosse dia quando eu voltar. E você vai. Ótimo. Sam, desculpe, eu não consigo. E você? É verdade o que ele disse? Você fez o mesmo curso que ele? O que aconteceu foi que percebi que, em uma semana, eu conseguia contar os dias em que estávamos acordados, na verdade, e quando estávamos dormindo. Porque percebi que, talvez, dos 7 dias da semana, ficávamos acordados por uns 5 dias.
E então dormíamos 1 ou 2 dias e continuávamos na semana seguinte. Então, 4 dias, 5 dias acordados. Sem dormir? Sem dormir. Eu tenho testemunhas. Por que testemunhas? Meu reverendo Maiden, uma testemunha. Pado Sensei, talvez possamos ir para a sala de aula para ler sobre o que é. Então, o que exatamente você estava fazendo durante todo esse tempo? Arquitetura. Por 4 dias inteiros e completos você vai para a aula. Mas qual é o grande chefe? Entendeu? Café. Eu sou café puro. Café do circuito, sim, realmente, com certeza. Um café verdadeiro mesmo. Pastor Big Daddy, por favor, venha agora. Ele costumava fazer o que exatamente? Mastigue café. Ele mascava café e talvez ele também cozinhasse. Mas ele certamente ainda mascava café. Ou... Pastor Big Daddy, o que é que você está realmente fazendo agora? Sim, é verdade. Você vai talvez na segunda-feira. E o que normalmente fazemos é, temos um colchão ali. Apenas um colchão para cerca de 10 ou 15 pessoas. Então você apenas trabalha e quando está cansado você dorme. Tenha um colchão na sua sala de aula. Fica em Meca. Fica a cerca de 20 minutos do salão, então você não vai até o salão. Então, por cerca de 30 minutos, você apenas descansa. E outra pessoa quer descansar, então você tem que se levantar e fazer isso. E você tem que ir para Pádua e elogiar e ir à cidade para dar seguimento. Não pode se dar ao luxo de fazer isso. Ei, nome. Qual o seu nome? Dureza. Isso é dureza. Se amanhã eles forem arquitetos, estiverem construindo casas, tiverem dinheiro, forem abençoados e olhe para eles, eles se sentem tão abençoados. Tão bom que eles vêm com seus carros porque você fica viciado, você se sente bem. Por quê? Por quê? Por que não? Você sabe o que ele disse? O homem está dizendo que há 4 dias eles não dormem e ele masca café. Eu nunca, desde que me tornei cristão, desde que nasci, nunca conheci ninguém que mascasse café. Eu tinha um amigo, meu bom amigo Stanley Joe. Ele costumava colocar café numa garrafa grande, e só café e água, marrom. Você acha que é Coca-Cola, garrafa grande, sem açúcar. E então você vai para algum lugar para aprender com a garrafa. Nós estamos bebendo. Larry gostoso. Doutor Nossetti, eu costumava ficar emocionado, não tenho uma comunidade. Quanto mais duro você for, mais você conquista. Eles começaram a igreja em Kumasi estudantes. E a igreja ficava no Hospital Componote, e eles estavam na faculdade de tecnologia. O Hospital Componote e a faculdade de tecnologia são distantes. Hoje eles são arquitetos, são pastores e são abençoados. Quanto mais duro você for, mais você pode conquistar. Digo para você, alguém diz que tem isso, você é o filme. Então você vê, estamos aqui, estamos ficando afastados. Dureza. Talvez fosse diferente. Sabe o que poderíamos ter em um acampamento? Podemos ter 3 mensagens. Uma mensagem de manhã por 1 hora. Depois disso encerramos, oramos, almoçamos. Depois disso mensagem à tarde. Temos a mensagem da tarde e depois a mensagem da noite. E depois dessa cesta, nós chegamos, comemos e vamos embora. Quero dizer, quanto teríamos? Quantas notas você tem agora? Você tem muitas anotações. Sim. Amém. Mas vem. Aleluia! Então, quanto mais difícil você for, mais você poderá aprender. Eu costumava ficar acordado a noite toda. Eu costumava rezar. E então, quando eu voltava, continuava estudando. Foi assim que aprendi a tomar café. Mas eu não costumava tomar café. Eu tomava tanto café que café virou minha comida. Assim, se minha amada não fizesse nenhum ensopado para mim, eu só tomava café e comia biscoitos. E eu ficava só tomando café enquanto estivesse bem.
E eu ficava acabado, café o tempo todo, minha comida cheirava a café, só para me manter acordado. Deixe-me a faculdade de medicina, anatomia, fisiologia, química, farmacologia. Quero dizer, deixa eu pensar, microbiologia, parasitologia. A gente estudava e vinha o estresse e a tensão. As pessoas vão se destacar, outras vão passar, outras vão reprovar. Poxa, reprova, passa, reprova. Isso é dureza. Ao mesmo tempo você faz uma igreja, você diz que foi chamado, ninguém aprova você. O bispo esse já te rejeitou. O reverendo esse já te rejeitou. Esse pastor já te descartou. Todos os lados estão fechados. Só você e seu Deus. Aí o examinador vai dizer que você só vai ver no ano que vem. As pessoas ouviram que comecei uma igreja, dizem você é um padre, em vez de se concentrar na sua escola. Veja, depois da igreja te mostro o nome dele. Quando orei por ele, vou à casa dele na semana seguinte. Número 2, dureza em orações longas. Orações longas exigem dureza. Talvez eu diga que consigo ficar no meu quarto e orar por 8 horas seguidas. Isso exige algo. Dureza. Essas não são difíceis. Você não pode realizar muito para Deus. O próximo, dureza no jejum. Esse é ainda mais. Mais dureza. O próximo ponto, dureza em jejuar por longos períodos de tempo. O próximo é a dureza em jejuar sem qualquer comida. O próximo, dureza em dar. Às vezes é preciso dureza para dar. Você tem que fechar a mente para todas as coisas e simplesmente dar. Amém. O próximo ponto é a dureza em fazer vários trabalhos, em desempenhar vários papéis. Por exemplo, talvez você seja uma esposa dedicada, uma pastora inspiradora, uma mãe amorosa, uma cozinheira talentosa, uma faxineira organizada, uma amiga leal, uma pessoa ativa no departamento sexual e o que mais? Uma líder de cristãos exemplar. E tudo mais, tudo, absolutamente tudo mesmo. Aleluia. Dureza ao lidar com aqueles que você ama. Quando você ama alguém, precisa lidar com a pessoa com dureza. Essa é a realidade. Se você realmente se importa com a pessoa, às vezes precisa ser duro. Amém. O próximo, dificuldade em se corrigir. Às vezes você precisa se controlar. E você tem que ser rigoroso e duro consigo mesmo. E diga a si mesmo, isso está errado. Dificuldade na leitura. Às vezes você tem que se forçar a ler. O próximo passo. Quantos você tem agora? Ok, então, por favor, comece outro de novo. 10. Dificuldade em vigiar. Dificuldade em fazer longas orações. Dificuldade em jejuar por muito tempo. Dificuldade em jejuar sem comida. Dificuldade em doar. Isso são 5. Dificuldade em exercer múltiplas funções e papéis como pastor e trabalhador, pastor e isso, seja o que for. Dificuldade em lidar com quem você ama, dificuldade em se corrigir, dificuldade em ler o próximo, dificuldade em estudar. É preciso esforço para estudar. Às vezes é muito difícil estudar. O próximo, dificuldade em meditar. O próximo, dificuldade em se controlar mais fisicamente e assim por diante. O próximo, dureza, e essa é a última. Não, há muita dificuldade em ouvir fitas e vídeos. O próximo, dureza em tempo de silêncio. Quantos você tem agora?
40. E o 15º, o último, é a dificuldade em fazer o que é fácil e agradável. Certo, farei 2 comentários. Dureza em não fazer o fácil e agradável. E, finalmente, a dificuldade de fazer o duro e difícil. Amém. A última, a felicidade em realmente fazer. O que é difícil e bastante trabalhoso para você na sua vida neste exato momento? Agora quero que todos façam um exercício aqui. O que é difícil e trabalhoso para você como pastor? E o que é bom e fácil para você como pastor? Ok? Agora, se você fizer o que é difícil e trabalhoso, você avançará no ministério. Foi isso que eu vi. Escolher. Divida todas as coisas que você está fazendo em 2. Legal e fácil. Difícil e difícil. Faça as coisas difíceis e difíceis, você avançará no ministério. Amém. Divida tudo o que você tem que fazer em 2 partes distintas. O que é fácil e o que é agradável para você. Não se preocupe. Você faz, você gosta. O que é difícil para você e duro. Divida as coisas. Faça o que é mais difícil. Difícil. Continue fazendo sempre. Você vê que quando começamos a ter cultos de milagres, eu achava muito pouco. A tensão de vir e orar pelos enfermos e pedir que alguém que diz que é você venha. Se você reparar ao redor, raramente as pessoas pedem testemunhos de verdade, de forma genuína, com total convicção, de maneira explícita. E as pessoas oram e ministram e assim por diante. Mas será que realmente, mesmo que orem pelos enfermos, alguém realmente é curado? Venha. Você sabe disso? Não foi fácil para mim. Às vezes você quase enlouquece de tensão. Lembro quando fui e Deus me falou e encontrei esse princípio. Faça as coisas difíceis para você. Continue fazendo-as. Vai ficar mais fácil. Agora está ficando muito mais fácil para mim. Amém. Eu fluo no poder e unção com mais facilidade porque tenho feito o que era difícil e complicado. Eu continuo fazendo. Quando fui para a África do Sul, preguei lá. Eu disse, sabe, eu vou fazer isso. Não me importa com o que aconteça com você. Comigo. Ore pelos enfermos. Eu disse, você está curado? Venha. Venha e veja a abundância. Eles disseram que foram curados fisicamente ali de pé. Fiquei surpreso. Isso foi um desastre. Eu disse, ore ao Senhor, apenas faça isso, apenas faça isso. Eu estava parado no estacionamento. Uma senhora veio até mim. Eu disse, o que foi? O que foi? O que quer? Ela disse, ela estava segurando o filho dela. Ela veio e disse, ontem você orou pelo meu filho. Meu filho deveria passar por cirurgias. Ela me deu o dia. No mês que vem, ou algo assim, os testículos, as bolas não estavam lá. Eles realmente não estavam lá. Eles estavam lá dentro, então iriam passar por uma operação para movê-los. Quando ela disse, sim, reze, quando foi até mim naquela noite, ela verificou, vieram. Uau! Uau! Quando você faz isso, é preciso se esforçar para fazer o que é difícil e trabalhoso. Se for um momento tranquilo, isso é difícil para você. É isso que você tem que fazer. Apenas faça. Veja como você será diferente. Estou dizendo, isso vai transformar. Se for ler, isso é difícil para você. Apenas faça. Se for leitura em inglês, Vivian, você está tudo bem? Tem certeza? Sério? Você está apenas meditando. Um espírito veio até você. Escute, estou te contando algo, estou compartilhando algo que nunca compartilhei antes. Amém. Se é difícil e trabalhoso para você, é essa a parte. Divida as coisas que você tem que fazer nesta vida, no ministério, em 2 partes. Coloque as fáceis aqui. Coloque as difíceis aqui. Faça as difíceis. Deixe as fáceis. Ou dê ênfase às fáceis e difíceis. Você vai ver que começa a galopar. Você começa a galopar. Eu digo, você começa a galopar. Ok, pessoal, por favor, peguem um papel, escrevam as coisas fáceis de um lado e as difíceis do outro. Nós vamos dividir em 2 partes distintas. Para você, pessoalmente, o que isso significa?
Já passamos por muitas coisas, não é mesmo? E também ler, estudar, orar, pregar, visitar, aconselhar, interagir. O que é realmente difícil? O que é que você não gosta de fazer? Entendeu? Coloque essas do lado direito. E coloque as que você gosta de fazer e que não são um problema para você. Coloque os outros à esquerda. Amém. Amém, homens. Amém, moças. Divida sua vida em 2 segmentos agora. Estou falando aqui como um pastor, como um ministro, como um pastor de verdade. Coloque as coisas fáceis à esquerda e as difíceis à direita. Ok? Você deve ter pelo menos umas 5 ou 10 coisas de um lado e umas 5 ou 10 coisas do outro lado, certo? Não, Cíntia, faça uma fila. Divida em 2. Difícil de um lado, fácil do outro. Padre Tento, você está escrevendo as coisas difíceis e complicadas de um lado? Oração, é difícil orar, entendeu? Então você deve mover para a direita. Jejuar é difícil? Coloque à direita. A apresentação, é fácil ou difícil? Se for fácil, coloque à direita. Se for difícil, à direita. Se for fácil, para a esquerda. A interação mantém você pescando. Você é um pastor. A pesca em alto mar é uma opção para você? Se estiver difícil, mova para a direita, por favor. Se for fácil, mantenha-o à esquerda. Ok? Agora pregando. É difícil pregar? Você se sente tenso quando prega. É alguma forma de você se sentir tremendo, com o estômago escorrendo quando você tem que vir e compartilhar. É algum jeito para você? Coloque à direita, por favor. Isso é uma das coisas difíceis para você. Algo está acontecendo aqui. Deus vai te levar adiante como uma bala. Eu digo que você vai avançar como uma bala. Oração, leitura. E quanto à leitura, o que podemos realmente dizer a respeito da leitura? Isso é algo que você não tem feito de jeito nenhum? É algo difícil para você. Por favor, mova para o lado direito. Estudar. Agora estude. É de alguma forma aí difícil? Agora estude para a direita. Estudo da Bíblia. Você tem feito isso e obtido revelação pessoal? Ou está apenas ouvindo a fita? Ouvindo a fita. É fácil para você? À esquerda. É difícil para você? Algo que você não faz muito? À direita. Alex, eu sei escrever. Você pode escrever: ah, Deus o abençoará por todo o seu trabalho duro. Se algo é fácil, mas você não encontra tempo para fazê-lo, então é difícil. É isso aí. A dificuldade está em encontrar tempo para fazer a coisa e ser capaz de fazê-la. Amém? Priscilary, você tem tudo? Todas as coisas. Quantas coisas estão à sua esquerda? E à direita, 7 coisas fáceis e 7 coisas difíceis. Ok? Ok? Então, a lei, certo, espere, a lei do progresso para um pastor é essa. É exatamente essa. Essa é a lei fundamental. Se você fizer o que é difícil e complicado, em vez do que é agradável e fácil, você vai progredir muito rapidamente. Por favor, anote essa lei. Se você fizer o que é difícil e complicado, em vez do que é agradável e fácil, você vai progredir muito, muito rapidamente. Muito, 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 muito rapidamente. Você vai progredir muito, muito rapidamente na sua vida. Amém. Alex, por favor, pegue uma folha de papel e faça suas próprias anotações. Para esse difícil e difícil, agradável e fácil. Dê uma caneta a ele. Então coloque o que é difícil e difícil aí. Legal e fácil. Você já terminou? Oração, visitação, aconselhamento, interação, jejum durante a noite toda, sem parar. O quê? Dando. O melhor das festas. É fácil ou difícil? Oferta de promessas. Você pode fazer em relação ao casamento. Quais são as coisas difíceis no casamento para você? Faça-os mais vezes. Vamos lá, você está falando comigo, irmã.
Volte para baixo. Sinto a unção fluindo. Pastor Ed, esta é a lei do progresso rápido para um pastor, de fato. A lei do progresso rápido para um pastor e uma pastora. Encontre as coisas que são difíceis. Faça-os. Deixe as fáceis. Você está aí ou já foi para casa? Eu estava certo. Esquerdo ou direito? Tenho 6 anos. Eu lhe digo, o melhor do melhor. O melhor dos melhores, na esquerda ou na direita? Está no... Quantos têm isso no lado fácil, primeiro e melhor? Quantos têm a vida difícil? Seja honesto, por favor. É difícil para algumas pessoas. Bom. Tudo bem. No palco. Duro. Ok. Bom, o que são? Essas são as coisas fáceis para você. Coisas difíceis. Coisas difíceis. Difícil rezar. Difícil rezar. Tanto quanto eu quiser. Tanto quanto você quiser. Bom. Difícil de jejuar. Es bastante difícil de jejuar, la verdad. Difícil acordar cedo. Acordar cedo logo pela manhã todos os dias. Difícil de estudar. Estudar. E ler. Acordar cedo é realmente difícil para você, não é? Não está bem na sua frente, certo? É social, então você deve acordar ainda mais cedo do que o habitual. Sim, isso é de fato muito importante. É difícil ser pontual. Pontual. É pontualidade. Chegar às reuniões na hora certa. Pastores, vocês vêm da reunião dos pastores às 8, eles já fecharam. Agora você chegou. Para posar é... Difícil ganhar uma alma que é... Bata palmas para ele. Então, a lei do progresso rápido para você. Quais as coisas que você deve começar a fazer agora? Descontroladamente. Ele precisa orar bem, ele precisa jejuar para acordar cedo. Mas, na verdade, a nossa ansiedade não me pega por um tempo, eu não sinto frio. Então ele vem com tarefas. É por isso que sempre temos que ler. Estudar, ler, ser pontual, fazer esforços muito conscientes. Bom, Senhor, Sansoia, muitas palmas para a luz. Quais são as coisas fáceis e difíceis? Temos suas coisas difíceis. Silêncio. Tempo, silêncio. Esse é um dos melhores de todos. Quantos de vocês consideram o tempo de silêncio uma das coisas mais difíceis? Bom, estou feliz. Veja, ele é um pastor, ele não é perfeito, ele é honesto. Veja, não é perfeito, é honesto. Então a primeira coisa difícil para ele é um tempo de silêncio. Muito importante. Número 2. Just visitando pessoas or something. visitando pessoas. Bom? Sim, vai em frente. Liderar a adoração é difícil para mim. Liderando a adoração. Very sim. Isso é algo que você deve colocar. Liderar o culto foi muito difícil para mim, mas tendo a oportunidade, posso liderar o culto agora. Se você não disser, eu sei. Eu posso liderar a adoração, posso aceitar o serviço desde o início. Quantos me viram fazendo isso antes? Desde o início do culto, eu assumo e lidero a adoração de forma completa e dedicada até o momento em que o coral começa a cantar. E eu vou e sento. Ah, Umbreia, eu te amo, Larry. Foi realmente muito difícil para mim adorar. Então farei exatamente isso. Lutando e faz com que você se torne realmente bom. Amém. Coisas quentes. É muito fácil para mim alcançar. Coisa difícil, por favor. Calma, desculpe. Calma, está tudo muito bem, ok. Próximo. Oração longa. Próximo. Liderando o louvor. Sexo. Sexo é difícil para você. Me veja no Ali Hanson. Ali Hanson. Ali Hanson, você acabou de receber uma unção. Pegue agora. Current tempo. Ok. Siga isso. Certo, quais são as coisas fáceis para você?
fácil para ele interagir. Fácil para ele interagir, sim, claro. É tão fácil para mim ouvir fitas. Ouvir fitas é fácil para ele. Tão fácil para mim é dizer uma oração. Liderar a oração é fácil. Estou apenas lendo minhas Bíblias agora. Ler a Bíblia é fácil. Ok. Oração normal, 2 horas. Isso realmente fácil. É fácil rezar 2 horas todos os dias. Bom. O jejum é muito fácil para mim. O jejum é fácil para você? Uau! Eu jejuo a semana inteira. Por que você faz isso? Sua esposa, por acaso, não cozinha em casa para você? Ela. Cozinha toda vez que ela reclama, com carinho e dedicação, preparando deliciosas refeições. Ela reclama que você não está comendo a comida dela? Sim! Uau! Esqueça. Você esquece de comer. Então você pode economizar muito dinheiro para construir uma casa. Ok, próximo. Fácil. Ilegal. 7. Aconselhamento. Aconselhamento é fácil e agradável. Finalizado. O primeiro e melhor é fácil. Oferecer é fácil. Testemunhar é muito fácil. Testemunhando. Bom. Convidando pessoas para a igreja. Convidar é fácil. Bom. Batam palmas para ele. Você é um bom homem. Abençoe. Vai sempre. Pastor Carlos, venha. O que é fácil para os profetas? Conte-nos. Fale agora. Quais são as coisas fáceis para você? Leitura. Ele lê. Ele roubou muitos dos meus livros. Bom? Orar é fácil. É fácil. Por quanto tempo você pode rezar? Agora estou lendo sobre este assunto interessante e muito importante, que me cativa. 6 horas. 6 horas por dia. É por isso que você é um profeta. É fácil para ele louvar Jesus. Uau! O profeta deve interagir com o Senhor e trazer a palavra do Senhor. Veja, todo mundo é diferente. Você viu? Cada um é diferente. Todo mundo tem suas coisas difíceis e fáceis. Quando você enfatiza o que é difícil, você vê como as coisas vão progredir. O próximo é qual? Pregação. Pregar. Ensinar é fácil para você. Dormir é fácil. Comendo, saboreando cada bocado com prazer e satisfação. É fácil. Para qualquer um comer. É bom para você comer. Oi. Ok. Isso é fácil. Quais são as coisas difíceis para você? Escute, visitar pessoas é... Muito difícil. Para mim. Visitar pessoas é difícil para você. Tudo bem? Ele é pastor. Quando você disser é difícil para ele, pergunte a um pastor. Ok? Acordar muito cedo. Não é porque você dorme muito tarde, não? Sim. Então, se você quer acordar cedo, você tem que dormir cedo. Mas não creio possível acordar cedo na vida. Seu trabalho está atrasado. Conduzir um culto de milagres é difícil. Conduzir um culto de milagres é difícil para você. Interagir com pessoas também é difícil para mim. Interagir com pessoas é difícil para mim. Mas foi fácil para este aqui. Está vendo então? Ele é pastor, mas acha difícil interagir com pessoas e acha difícil visitar pessoas. Você entende o que estou dizendo, o que é muito importante para um pastor. Mas a razão é porque ele é mais um profeta do que um pastor. Ah, sim, mais da unção profética que está operando em mim do que mesmo uma unção pastoral, de fato. Amém. Café. Muito convidativo e muito aconchegante. Pessoas para a igreja. Veja, deveria ser fácil para um pastor, mais um profeta. Então, se você realmente quer que a pastoral funcione de forma eficaz, você tem que enfatizar isso. Próximo. Para um pastor, mais um profeta. Se você quiser o... pastoral para trabalhar, tem. Próximo. Ir a funerais, a noivados, a cultos religiosos é realmente muito, muito difícil para você, não é mesmo?
Você tem que se forçar a fazer essas coisas. Bom, Dan. E quanto à partilha de rendimentos? Não é, eu diria realmente... Está sob um serviço muito milagroso? Não. Profeta a noite toda. Bom, eu não sei se é muito difícil parar, realmente. Esta é a mensagem do Senhor. Certo, isso é difícil, então você faz isso. Batam palmas para o profeta. Você está aprendendo alguma coisa aqui? Cada pessoa é diferente e todos nós temos coisas que fazemos naturalmente e com mais facilidade. Então, as coisas que são realmente difíceis para você, aceite-as e simplesmente corra. Quem estava lá, de fato? Senhor, isso aqui venha. Fácil. Pregação e ensino. Fácil. Pregação e ensino. Pregação e ensino. Rezando. Rezando. Jejum. Jejum. Visitando. Visitando. Rápido e melhor. Rápido e melhor. Oferta. Oferta. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Dormindo. Dormindo. Comendo. Comendo. Por enquanto. Por enquanto. Sem sexo. Eu não sou casado. Ok. Eu já tive essa experiência em minha vida antes de agora. Duro, mais difícil. Não são coisas que eu acho fazer. Coisas que acho difíceis de Fazer. liderando, louvando, adorando. Liderando, louvando, adorando. Por quê? Fiquei desanimado. Meu pai me desencorajou dizendo minha voz não era boa. Não vieram pra... Pastor Johnny, existe alguma coisa parecida com uma voz que não seja realmente boa? Cada voz tem seu toque próprio. Algumas pessoas são o quê? Surdo para tons. Surdo. Eles não conseguem pegar Kim. Alguém tipo quem? Sim, Kim. Kim estava triste pelo incêndio inicial. Mantenha-se no... This refers to the mind encompassing thoughts, consciousness and intellectual processes. Sim, você pode certamente trabalhar nisso. Conseguir, mas todos podem fazer isso até certo ponto. Viver, adorar, todos podem fazer isso. E quero dizer, eu tinha um irmão chamado Frank. Eu costumava ligar para ele e dizia: esteja pronto, o que você fez? E você também tem que cantar, mas não conseguia, estava indefeso. Quando se tratava de cantar, eu era totalmente desamparado. Mas não estou desamparado. Eu tenho minha música, trazer, ensinar e fluir. Amém. Amém. Segundo, interagir com pessoas por um longo tempo. Por quê? Tempo curto, bom? Sim, tive que me esconder. Quero seguir em frente. Você quer seguir em frente depois que eu tive que me esconder? Sim. Uau. Ok, o próximo é o quê? Eu estou aqui. Terminando a transmissão. Está assinando? Difícil? Sim. Ok, then, alright, sounds good. I understand. Mesmo que eu não possa pregar, mas acontece. Lutando. Pra mudar. Porque eu realmente não consigo interagir por muito tempo de fato. Lutando pra mudar. É tipo, de algum jeito. Eu me sinto assim, mas o jeito que quero fazer é o único jeito. E então cuidado social. Aí de algum jeito. O que são reuniões sociais? Funerais, casamentos ao ar livre e coisas do tipo. Eu realmente me esforcei muito. Antes que possa ir, Reverendo Saki poderia nos contar? Se nos disser, diga-nos e entraremos em contato. Conte-nos. E você não me perguntou. Duro e macio. Tudo bem. Caranguejo para o evangelista. Fácil. Pesca em alto mar. Fácil para ele. Pesca em alto mar. Muito fácil para mim também. Gosto de pesca em alto mar.
Posso fazer isso facilmente quando estou na água e pego o peixe. Direto. Leitura. Leitura. Bom, Ouvindo fitas. ouvindo fitas. Fácil. Você tem todas essas coisas na sua lista? Sim. Ok, próximo. Pregando nas cruzadas. Pregando nas cruzadas. Fácil. Auxiliando. Força, muita força por alto. Os difíceis. Duro. Pregando na igreja. A pregação, que é a comunicação da mensagem divina, é um ato fundamental de fé e instrução espiritual. Na igreja. Por favor, desate nossas costas. Eu penso... Isso é evidente. Ele sabe. E bispo, você também sabe. Deus conhece o meu coração. De qualquer forma, dormir é muito difícil. Sim, ele não consegue dormir. Ele não dorme. Fique acordado. Se quiser acordar no meio da noite e seu despertador não estiver funcionando, toque-o. Ligaremos para você na hora do jantar. Ah, sim. Ele não consegue dormir às 12. Então, permanecendo feliz por muito tempo. Fique feliz muito tempo. Jejum longo. Jejum longo. Difícil? Palmas para o evangelista. Bem. Você está sendo abençoado hoje? Sim. Então qual é a lei do progresso rápido? Em vez de... você sabe, você dá toda a lei corretamente. Se você fizer isso, o que é... Você vai progredir rapidamente. Amém. Porque as coisas fáceis e agradáveis você vai fazer naturalmente, mesmo sem pensar, você simplesmente vai fazê-las. Então agora passe para as coisas que são difíceis e comece a fazê-las. Você verá como começa a se catapultar e escalar em minutos. Eu percebi isso. É verdade. E eu comecei a fazer coisas que eram realmente difíceis, bastante complicadas, e assim comecei a avançar. Última e crucial lei. A eficácia de um pastor ou de um líder espiritual depende diretamente do nível de desligamento do mundo material. Qual é a eficácia de um pastor em seu trabalho? Uau! Você está cansado? A eficácia de um pastor ou líder depende do nível de desenredamento. Como se escreve desembaraço? D-I-S-E-T-N-N-C-A-L, desembarace-se. 6 coisas que você deve desembaraçar-se de. Aleluia. Número 1, em Coríntios, capítulo 7, por favor. Em Coríntios, capítulo 7. Você tem notas suficientes para ensinar muitas coisas por um longo tempo. Em Coríntios, capítulo 7. 6 coisas das quais você precisa se desvencilhar. Número 1, amados. Seja lavedose. Veja, às vezes dizemos isso, às vezes aquilo, às vezes dizemos comprar um filatel, às vezes dizemos se desembaraçar. Todas são verdadeiras. Depende, sabe, de todo o ângulo da coisa. Quem você é quando a coisa é aplicada. Amém.
Isaac, por favor, fique de pé agora mesmo. Isaac, por favor, fique de pé neste exato momento. Por favor, levante-se. Versículo 28. Mas se te casares não pecaste, pois o ato de casar-se não é considerado um pecado. E se uma virgem se casar, ela também não pecou, visto que o casamento é uma instituição lícita. No entanto, tais pessoas terão aflições na carne, o que significa que enfrentarão desafios e dificuldades inerentes à vida terrena e às responsabilidades conjugais. Mas eu vos poupo de maiores detalhes sobre essas aflições. Versículo 29, mas isto vos digo, irmãos, o tempo é curto. Resta, pois, que tanto os que têm esposas sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, como se não tivessem adquirido nada de valor duradouro, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém. Número 1, amados. Número 2, o casamento e os maridos e as esposas. Número 3, casamento, gravidez e filhos. O número 1 é amados. Número 2, casamento, entre parênteses, maridos e esposas. Eles são o primeiro emaranhado. Número 3, casamento novamente, gravidez e filhos. É outro emaranhado que surge. Número 4, o trabalho. Não, ela disse. Número 5. 4, o trabalho árduo e desafiador. Número 5, o pecado grave e suas consequências. E o número 7 e também o número 6, wildly, são os próximos a serem apresentados. Empresa. Saúde. Agora, amém. Estamos encerrando esta sessão, mas ouça. Esta é a última lei do pastor. Você está aprendendo sobre as leis dos pastores? As leis que dizem respeito a você como ser humano, como pastor. Você tem que se desligar das coisas do mundo se quiser agradar a Deus. Amém. Você tem um amado, como se não tivesse um amado. Alguns de nós estamos aqui como se não tivéssemos filhos. Mas temos filhos em casa que estão indo para a escola e que estão sozinhos em casa. Sim. Se você vai agradar a Deus, Hanson, é como se você não tivesse todas essas coisas. Verdade. Você tem que se desvincular de si. Liberte-se. Nenhum homem que serve se envolve com as adversidades da vida para agradar aquele que o chamou para ser servo. Caso contrário, quando for para uma batalha, e se morrer? E se você morrer? Quando dizem avante, avançar, como eles dizem? Avançar. Eles dizem avançar? Ou hoje em dia não avançamos? Avançar. Todas as tropas, avançar! Então você avança? Se eu for, eles vão me matar, e minha esposa, meu filho, isso, aquilo. Como você avança? Chalé, eu não posso ir a lugar nenhum. Eu, se fosse soldado, não conseguiria. Se disserem avançar, vou dizer: Chalé, se quiser avançar, vá, não vou te matar. Você só se levanta, senta no seu escritório e diz: avançar. O que quer dizer? Hã? Exceto pela cessação da sua lealdade, desobediência. Mas é por isso que algumas pessoas não são bons cristãos. Por causa do casamento, seus maridos, suas esposas, seus amados, sua riqueza, pecado, riqueza, más companhias mundanas. Mas quando você anda com pessoas ricas, elas são meio assim em relação à igreja. Elas não vão à igreja de jeito nenhum. Então você, quando está indo, é como se estivesse perdendo seu tempo. É como se você dissesse: que coisa extra você tem na vida? Não temos tudo isso. Sim. Quando eles estão descansando e se divertindo em casa, relaxando, você é domingo na sua igreja e agora você diz que é pastor e guia. Então qual que é o seu melhor dia de trabalho? Domingo, quando eles estão descansando.
Todo mundo que tem bom senso está descansando. Você diz que é pastor, mas anda por aí visitando pessoas ingratas em suas casas. Então, na segunda-feira de manhã, você vai trabalhar. O que você está fazendo, afinal? Se você estiver próximo de pessoas ricas, você sempre se sentirá confuso ao fazer o trabalho de sua religião. Então, desembarace-se. Se você está na escola, seu melhor amigo não deve ser alguém que está apenas no mundo exterior. Amém. Seus colegas de quarto podem ser crentes. Ok? Quando você aprende, deve ser um crente, provavelmente da sua igreja, ou alguém próximo. No seu local de trabalho, tente conseguir que outra pessoa Lighthouse trabalhe no mesmo lugar. Faça uma conexão que ela também venha. Outro pastor. Assim sigam. Amém. Isso ajuda. Mas ao andar com descrentes, você vai sentir, pastor Patrick, onde ele está? Eu me sentei aqui recentemente, venha. Um dia ele veio e disse algo importante na igreja durante o culto. Você disse que saiu, que veio de Tamale, encontrou outros amigos que também eram farmacêuticos. Você é farmacêutico? Similar. E como você se sentiu? Você se lembra? Foi, acho que há uns 2 anos eu estava em Tamarinde. E eu estava indo para Accra e passei por Kumasi. Quando cheguei lá, fui ao meu colega de hospital. Ele era farmacêutico em Kumasi e está indo muito bem. E quando cheguei lá, ele estava com problema. Ele ia comprar um carro. Escute, você é farmacêutico, está morando em Tamarinde, em vez de Accra. Por que você está em Tamarinde? Porque Deus quer que você esteja lá, por escolha. Quando você veio para Kumasi, encontrou seu colega de classe de Kumasi, que também era farmacêutico em Kumasi. Ele era meu colega de quarto na escola. Éramos bons amigos. Ao chegar lá, ele estava com problema. Queríamos comprar carro novo. Ele deveria comprar um Land Cruiser Prado ou o Land Cruiser comum? E foi. Não. Você vê o problema por trás disso? Nós discutimos isso e ele curaria a cabeça do Gnoss. Ele era muito rico. Ele queria... Para comprar, o problema dele era que ele tinha que comprar lampuza Pado. Ah, a versão curta! Lampuza. Sim, foi feito para mim. Então eu saí e fui para a cidade de Accra e lá conheci a esposa do meu irmão, que também é uma farmacêutica. Então você... Pensou em como você também poderia ser? Não, não pensei isso. Você não foi embora? Não, eu fui embora. Nós realmente conversamos sobre isso. Porque você também estava lutando internamente com o seu antigo concerto? Sim. Então eu vim para Accra e encontrei minha cunhada, que também é farmacêutica no Kolebu. E ela estabeleceu uma farmácia Kolebu lá. E ela se tornou muito conhecida. E ela estava me contando o quanto já avançou quando as pessoas vão vê-la e como ela está indo bem. E então encontrei meu colega de classe, outro, que agora também está importando e exportando suprimentos. EUA. E todos eles parecem estar indo muito, muito bem. E enquanto conversava com eles e fui para casa naquela noite, ouvi uma voz muito clara. Patrick, você é um idiota. Aqui estão seus contemporâneos, 3 deles. E meu primo, que também é farmacêutico, tinha acabado de comprar um carro novinho. E ele era 3 farmacêuticos, 4 farmacêuticos, todos classe B. E 4 estão indo muito bem e eu também estava muito bem. Mas naquela noite ficou muito claro que Patrick é um grande idiota. Olhe para seus contemporâneos, veja como eles estão se saindo bem. E Tamale está com dificuldades. Enquanto eu estava sentado ali, era uma terça-feira, e eu disse não, levantei-me e fui para a igreja. Era uma noite de terça-feira, então eu simplesmente fui para a igreja. E quando entrei, era a catedral. Isso foi há 2 anos. Entrei no lugar, passei por Coley, entrei na catedral. E quando cheguei lá e vi as pessoas lá, vi o reverendo Saki, vi o bispo e disse, não, fiz tudo certo. Sim, então conheci um bispo. Amém, que assim seja. Obrigado. Agora,
Se todos os seus amigos estão comprando terrenos, Land Cruisers, prados, e todas as pessoas com quem você anda estão em um certo nível mundano, você parece um tolo. E ele disse que naquele dia ouviu uma voz clara dizendo que você é um tolo. Sim. Então, fica difícil continuar descontroladamente no ministério porque você tem a ideia de que é um tolo. Porque ele é farmacêutico. E ele não é apenas um farmacêutico. Ele é um farmacêutico finlandês. Ele tem mestrado, qualificado para ensinar. Sua esposa é doutora. Doutora PhD. Ela poderia estar trabalhando em qualquer banco. Deus falou para eles ficarem em Tamale. O que tem em Tamale? Eles estavam na Noruega e então eles foram para a Noruega, passaram de carro e foram para a Alemanha. 2 jovens meninas. Você acha que se estiver sempre interagindo com pessoas assim, vai se sentir à vontade para se entregar cada vez mais e mais e mais ao ministério? Isso seria difícil. Na verdade, desvincule-se. Você se sente mais livre para se sacrificar pelo Senhor se é isso que você faz. Quando comecei a trabalhar em tempo integral, a pessoa com quem conversava era o reverendo Saki, pastor Ed. Ele também era advogado. Um dia estava no escritório, eu ali, ele ali, e eu olhei para ele. Era tarde. Estávamos sentados lá. Naquela época, a igreja já estava desenvolvida. Ninguém veio para aconselhamento. Estávamos sentados sozinhos no escritório. Tínhamos construído um estábulo. Meu pai tinha estábulos. Ele costumava cuidar cavalo. Mão superior, preocupação com o fio panorama. Cápsula ONU e a vista panorâmica da adega. Estavam todos lá. Nós o transformamos em estábulos para escritórios da igreja. Estávamos levando novos crentes para o estábulo. Colocamos uma luz e estamos felizes por estar aqui. Viu? Você lembra? Eu sentei no consultório, e aqui estou, doutor, estou sentado. Eu me sentei, e sim, o reverendo Saki, que é advogado, e eu disse a ele, o que exatamente estamos fazendo aqui neste momento? É real, é real, é real. O que estamos fazendo aqui? Mas hoje estamos aqui, ainda seguimos em frente, e um dia, quando conseguirmos um Uzi, terá valido a pena. Gosto do que alguém disse, um homem de Deus falou sobre o arcebispo, que ele ficou muito satisfeito com aquele arcebispo e o chamou para casa. Vários motivos. Eu fiquei muito satisfeito. Muito bem, muito bem. Quero que isso seja dito sobre mim um dia. Não só por vocês, mas pelo Senhor. Seja muito bom. Venha buscar suas coisas, homem. Sua terra, bens e produtos que você vive. Venha buscá-los. Ande nas ruas de ouro. Carros feitos de diamantes. Sente-se no carro. Apenas sente-se no carro. Apenas reze. E o carro segue sozinho, movendo-se pelas ruas de ouro. E eu vejo algumas pessoas aceno para elas. Como você está? Você está andando, você continua andando no carro. Eu tenho um cruzador de pradaria que não tinha na terra, agora tenho no céu. Acumule tesouros no céu. Amém? Então, quanto mais você conseguir se desembaraçar completamente das coisas e dos apegos deste mundo terreno, mais fácil e acessível será para você sair por aí e realizar as suas tarefas e propósitos. Amados, às vezes você não tem um ente querido. Ou às vezes quando você tem um ente querido, você não tem um ente querido. Casado com sua mente, como se não fosse casado. Há tanta coisa envolvida no trabalho. Seu trabalho é verdade que você trabalha. Olhe a quantidade de pessoas aqui como se não tivessem empregos. Olhe a quantidade de pessoas aqui. Todos são trabalhadores. Doutor Gana, por favor, o que faço com você? Sou médico de saúde pública. Sou médico de saúde pública e chefe do Departamento de Saúde Comunitária, Escola de Ciências Médicas. Chefe de departamento de quê? Ele é o chefe do Departamento de Saúde Comunitária da renomada Universidade de Gana, especificamente na Faculdade de Medicina da Universidade de Ciências e Tecnologia, uma instituição de ensino superior muito respeitada.
chefe de departamento SMS. Ele está aqui, como se estivesse desempregado. Onde você trabalha? A academia literária e as escolas de formação. Como o quê? Meu professor está na academia literária e eu sou o comandante oficial na escola de educação. Hospital da Missão Mama. Uau! O que você faz lá? Eu sou supervisor de teatro. Supervisor de teatro? O que exatamente é um supervisor de teatro? Qual é a função principal de um supervisor de teatro? O que você realmente faz no dia a dia como um supervisor de teatro? E quais são as suas responsabilidades? Eu fico dentro do teatro. Repetitivo, chorando, sabe? Tudo o que eu faço é lá. O que você... Amém. Só estou fazendo uma observação. Estou fazendo uma observação. Não é que não temos, é como se desvencilhar e simplesmente seguir em frente. Bem-vindo, vá para a escola. Esse é o horário da minha escola no 7º dia, certo? Vocês que são estudantes, escola. Escola de school, a place of learning. Suporte às dificuldades. Tudo bem. Eu quero ser mais como Jesus. Quero ser muito mais ainda. Actually. The EU. Mais do que você realmente é. Just you. Quero realmente o quê? Eu quero muito ser como Jesus, em tudo que faço e digo. Mas vida como Jesus. Eu quero ser mais como você. Eu que sou uma pessoa que está aqui para ajudar. Você através de quem eu quero ser um indivíduo melhor e um ser humano mais completo. Quero saber mais como você faz isso, por favor. Santo, santo é o Senhor, você, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu estou ao seu lado, sempre aqui para você. Deus Todo-Poderoso, eu, em minha humilde condição, me dirijo a Ti com reverência e profunda devoção.
Eu sei realmente qual é o seu nome completo. Qual é seu nome? Eu sei que é, sem dúvida alguma. Eu serei o seu nome, eu serei o seu guia e o seu companheiro. Toda a criação, toda a criação, toda. Eu disse que está feito no céu. The EU. Que seja feito, por gentileza. Deixar um... Eu sei sim, pois. É nome. Eu gostaria muito de saber, se for possível, qual é o seu nome completo, por favor. Poderia me informar? Hello. Autor. Seu nome, por gentileza. Tudo bem, Halá, você pode aceitar feedback. Por favor, seja o que for que esteja causando a dor nas costas, pare com isso. Desligue isso, por favor. Aleluia! Eu quero que nós verdadeiramente gastar um pouco de tempo para orar. Amém. E nós vamos ter nossa última sessão antes de fazermos uma muito breve pausa e depois voltarmos. O reverendo Avel estará aqui esta noite. E depois disso teremos um momento de socialização. Amém. Tudo bem. Vocês estão felizes com a socialização? Ótimo. Então vamos orar agora. Você pode sair agora se quiser, mas não vamos orar por um período muito longo. Estamos orando por 30 minutos. Amém. Apenas 30 minutos. Ok. Nosso tempo está quase acabando, então não vamos conversar agora. Ontem eu disse isso com muita ênfase e clareza. Não converse, nem fale, nem ria de forma alguma. Sou a única pessoa autorizada a falar na igreja. Amém. Ok. Então, por favor, não fale, nem converse, nem ria. Estamos orando por um maior crescimento da igreja. E também por um desenvolvimento pessoal de nós mesmos, porque verdadeiramente quem somos em nosso caráter é mais importante do que o que dizemos ou fazemos. Amém. Estamos orando por mais filiais do Lighthouse e também por mais pastores. Portanto, a maioria de vocês deve se tornar pastor em breve. Amém. Estamos orando por mais lealdade. Falamos sobre as leis da lealdade. Amém. Você deve ser leal ao que diz, etc. Hoje estamos falando sobre manifestações de deslealdade. E queremos ter muito mais lealdade e também muito mais do poder de Deus manifestado na igreja. Vamos orar agora pedindo a sua orientação e bênção. Como você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém. Porque estes são de fato dias e tempos em que praticamente todo mundo diz que ouviu a voz de Deus, a voz do Senhor. E precisamos ter certeza se realmente estamos ouvindo a voz de Deus, ou a voz de um homem ou da nossa carne. Amém. Homem, por que você está do lado de fora? Por favor, não deve haver ninguém atrás dessas portas que eu não possa suportar, a não ser talvez uma mãe com uma criança. Metade disso deve estar dentro. Muito, muito importante.
Por favor, não me deixe falar sobre isso em amém. Basta seguir as instruções, por favor, realmente. Hoje à noite, com grande alegria e profunda devoção, faremos uma oferta muito especial. Amém, amém. Então traga dinheiro quando vier, ok? Para que possamos receber uma oferta, porque há despesas a serem atendidas. Estamos recebendo uma visita. É caro convidar um grande homem de Deus para vir aqui. Amém. Estamos aceitando uma oferta para ter uma sessão e compartilhar a palavra agora. Vamos encerrar muito em breve, porque faremos uma pausa antes de voltarmos por volta das 19h30 ou para a próxima sessão. Amém. E é muito importante chegar cedo. Agora, sobre a nossa escola bíblica, e acredito que estou falando em nome do nosso diretor. Esta é a Wilson, pastora, doutora Wilson, que é a diretora do seminário. Agora queremos ter mais pessoas. Também para o próximo semestre letivo. Então, eu acredito que cada igreja local irá com certeza organizar e planejar suas atividades de forma mais eficaz. Como você chama isso? Envie algumas pessoas. Amém. Ou a educação, o ministério, amém. E alguns de vocês aqui percebem que realmente precisam agora comparecer muito ao seminário. É assim mesmo? Similar. Quantas você vai participar? Levante sua mão direita. Deixe-me ver. Quer participar do seminário? Não a escola bíblica, o seminário em tempo integral. Deixe-me ver. Agora mesmo. Ok. Tudo bem? Muito bom. Imediatamente após o serviço. Senhora Wilson, onde você está? Sim, vá diretamente até ela. Ela estará localizada aqui deste lado. E eles vão selecionar agora, cuidadosamente, aqueles para quem temos apenas um número bastante limitado de vagas para bolsas de estudo integrais. E estamos abrindo a nossa escola para o público em geral a partir do próximo semestre letivo. Ok. Então, isso significa que a bolsa escolar significa alimentação e alojamento e sim, a intuição e tudo mais no registro, incluindo todas as despesas relacionadas. E há apenas um certo número de pessoas que receberão bolsas de estudo. Portanto, o atendimento será por ordem de chegada e recomendação dos seus pastores. Amém. E depois eles vão abrindo também para o público em geral. Isso significa que vamos anunciar nos jornais e em outros lugares. Então, outras pessoas de outras igrejas também vinham para lá. Nós realmente entendemos muito bem isso. Então, só podemos atender a um certo número. Gostaríamos de atender primeiro o nosso próprio povo. Amém. Veja, alguém como o arcebispo Ida Rosa percebeu que a escola deles atendeu a muitas pessoas. Muitas pessoas foram lá e estudaram na escola gratuitamente. E muitas igrejas e frutos significativas surgiram dessa escola bíblica hoje em Gana. Posso mencionar apenas 2 grandes igrejas, cujos pastores foram treinados e capacitados por iniciativa própria. O bispo Agagawila é fruto da escola bíblica Agbishop. Bispo Agassari, onde Miracle Tea também é um bom exemplo. Escola agrícola. A redenção é do P, da escola agrícola Primo, a verdadeira fonte da vida. Capela Lope, que é feita de rocha sólida e extremamente resistente, mas PA especial Tassi. Então é uma coisa muito boa. E acho que somos abençoados como igreja por investir em uma linha como essa. Amém? Porque eu vejo que os produtos, sabe, no final das contas, você vê que eles se tornam homens de Deus muito grandes e poderosos, que as pessoas nunca pensaram que seriam grandes homens de Deus. Amém. Você está realmente animado com isso? Então, se você quiser fazer parte do nosso seminário em tempo integral, por favor, venha para uma reunião importante com a senhora Wilson deste lado do corredor, logo depois do culto. Ok. Este lado, agora todas as mulheres casadas e felizes. Você é a respeitável senhora e é casada e vive uma vida plena e feliz. E vocês se casaram nesta linda igreja. Nós cancelamos você quando se casou.
Depois da cerimônia na igreja, por favor, subam ao palco. Queremos que vocês apenas nos deem algumas informações importantes. Preencha alguns formulários rápidos. A senhora Lindsay irá encontrá-lo lá em cima. Então, o PH, rapidamente, antes de você correr para o seu barulho, você vai? Definitivamente. Ok. Você está animado neste exato momento? Me dê aqueles manuais ali. Traga-me todos os livros rapidamente. Grande começo. Traga-me o manual. O manual. Manual. Algo é rápido. O que você tem na mão é só fim. Bom, esses manuais são para muito o que é. 15 mil por apenas um. Uau, isso é realmente muito caro. Não é muito barato, Pastor John, não é mesmo? É barato. Ok. As pessoas que o fazem dizem que é muito barato. Tudo bem. E quem compra muitas vezes diz que é caro. Tudo bem, isso é uma realidade do mercado, uma situação comum a parar. É o que está realmente e de fato, verdadeiramente dentro que lhe dá esse preço. Ok. É uma informação essencial que você precisa obter se for ser pastor e é feito de uma forma muito qualitativa. A menos que você não goste de coisas de qualidade, Pastor John, eles terão qualidade muito inferior. É isso que você prepara? Não poderia. Tudo bem. Muito caro. Pastor Brian, não é caro fazer algo assim? Cada capa é cuidadosamente e meticulosamente laminada. Não é assim de fato? E papel, mão de obra, computador, livros e muitas outras coisas essenciais. Amém. Caro, 15 mil prático. Todas as coisas que aprendemos vêm e tudo, absolutamente tudo, é importante e valioso para o nosso conhecimento e desenvolvimento. E os ensinamentos para ser pastor, pastor de ovelhas, etc. Pronto para você se quiser realmente passar com sucesso nos seus exames importantes. Os pastores agora têm exames rigorosos a fazer para obter seu diploma oficial em ministério pastoral. Todos os pastores, sem exceção, vão fazer provas desafiadoras. E este é um livro didático. Porque o que está acontecendo agora? Estamos fazendo algo muito parecido com o que eles fazem. Inês, mesmo que você seja um mestre, você terá aulas e depois fará os exames. Então é como se você estivesse fazendo o trabalho contínuo, como no exército. Eles fazem o trabalho contínuo e depois fazem provas em determinado momento. Você entende o que estou dizendo? Quando eles fazem as provas, se qualificam e também o seu trabalho prático é como na universidade. Às vezes você tem que fazer práticas para o seu curso, então você tem as provas, as práticas, as aulas, as horas de crédito, tudo isso junto se torna um diploma. Então, muito em breve estaremos emitindo diplomas. Amém. Sem isso você não pode passar de jeito nenhum. Pode acreditar no que estou dizendo. Eu estava treinando na escola teológica. Sem isso, se eu disser que você não pode passar, você realmente não pode passar. Muito simples. Então você pode tentar do seu próprio jeito. E recentemente fizemos uma escola do mundo e percebemos que neste exame algumas pessoas acham que sabem, outras escolas são muito fracas e você vê pessoas importantes tirando 30% e por aí vai, e elas sobreviveram a uma escola e nós estamos elevando os padrões de educação, de conhecimento, de informação, de leitura, de estudo, tudo em um padrão elevado. Se você quer estar entre os melhores, precisa se esforçar, trabalhar duro e alcançar os padrões. Você não pode nos pedir para baixar todos os padrões. É isso que estão fazendo com o sistema educacional em Gana agora. É como o pessoal do Pito e aqueles que estão em escolas internacionais e por aí vai. Vamos igualar todo mundo dando o mesmo uniforme e fazendo certas coisas. Mas isso só faz com que todos fiquem para trás. Isso é comunismo. Vá para Cuba. Os mesmos uniformes que eles usam, todos, esse é o uniforme que todos nós estamos usando agora em todas as escolas. Isso também acontece em Cuba. Sim, a mesma coisa. E parem de dizer que o padrão educacional está caindo. Ouça as pessoas que estão na universidade na língua que elas não conseguem falar inglês.
É patético, entende? Então nivelar tudo por baixo não leva ninguém longe, na verdade só nos puxa para baixo. O certo é elevar o padrão, e então aqueles que não estão conseguindo, nós ajudamos a alcançar esse padrão. Amém. Todos aprendam como ser guiados, então por favor, certifiquem-se de adquirir alguns desses livros. Eles serão enviados para o exterior, então quando acabarem, acabaram. E também, outro último aviso. Todos os pastores devem garantir que paguem a taxa da conta do pastor. Eu estou diretamente ligado ao conselho dos pastores, e depois que vierem, quaisquer problemas acabarão chegando até mim. Então, por favor, eu sei por que estou dizendo isso. Se você ainda não pagou, faça um compromisso como pastor de que vai garantir que isso será pago. Eu assino isso com a minha integridade e meu chamado como ministro. E então isso será resolvido. Amém? Como ser guiado de forma eficaz pelo Espírito de Deus? Em primeiro lugar, saiba que existem várias possíveis e diferentes afirmações sobre este tema. A vontade de Deus assim. Várias possíveis afirmações. Afirmações verdadeiras e importantes sobre a vontade de Deus. Saiba que cada uma dessas possibilidades pode ser defendida como sendo a vontade de Deus. Segundo ponto. Por quê? Primeiramente, saiba que existem várias possíveis afirmações que podem ser consideradas e analisadas cuidadosamente. Muitas pessoas frequentemente afirmam coisas sobre a vontade de Deus. Uma coisa, várias vontades. Amém. E então saiba que cada uma dessas possibilidades pode ser defendida, pois elas podem ser defendidas como sendo a própria e verdadeira vontade de Deus. Amém. Número 3. Você sabe realmente qual é a sua vontade? Certo, estou lhe dando uma ideia de como ser deixado no Espírito de Deus. Ok, você sabe qual é a sua vontade? Número 2. Número 4. Conheça a sua própria mente. Veja, parei de numerar as coisas agora, porque os números são muito grandes. Conheça a sua própria mente de forma profunda. Número 5. Conheça muito bem a sua própria carne. Ok. Conheça a sua própria carne. Escreva desta forma. Conheça a voz da sua mente em vez de conhecer a sua própria mente. Certo, sim. Conheça a voz da sua mente. Número 2, ou 3, ou 4, 5. Olha, a voz da sua própria carne. Ok. Porque sua carne tem uma voz própria. Ok. Você sabe qual é a sua verdadeira vontade? No. Você vai para casa. Então, o último e importante ponto a considerar é este. Saiba que há muitas vozes tentando ativamente guiar você em sua jornada. Saiba que, ao longo de sua jornada pela vida, há muitas e diversas vozes, cada uma com suas próprias intenções, tentando constantemente guiar e influenciar você. Há muitas e muitas vozes. Ok, agora vamos dar uma lista completa e detalhada de todas as vozes disponíveis. Voz número 1. Sua carne. Número 2, sua mente. Número 3, o próprio diabo. Número 4, os seus amigos. Número 5, a sua família, que é muito importante. Número 6, sua esposa. Ok, comece de novo. Estou lhe dando uma lista de vozes para sua consideração. Ok, o número 1 é o quê? Número 2, mente. Número 3, diabo. Número 4, amigos. Número 5, família. Número 6, sua esposa levou. Marido. Número 7, sim. Seus melhores amigos são.
Número 8. Uma circunstância muito importante e relevante e crucial. Circunstâncias. As circunstâncias da vida muitas vezes são o que guiam as pessoas. Há uma voz da circunstância. Cada circunstância tem uma voz e ela diz algo a você. Podem existir muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Você encontrou a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10? Ok, vamos citá-lo juntos. 1 Coríntios 14, 10. Podem existir muitos e variados tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é verdadeiramente sem significado. Novamente, podem existir muitos e diversos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é completamente sem significado e cada uma possui sua própria importância. De novo, podem existir muitos e variados tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é de forma alguma sem significado. Mais uma vez, lá estão eles, os Mayabes. Existem realmente muitos e diferentes tipos de vozes neste mundo, e nenhuma delas é de forma alguma sem significado. Novamente, existem realmente muitos e diferentes tipos de vozes neste mundo, e nenhuma delas é de forma alguma sem significado. 1 Coríntios 14, 10. Você consegue fechar os olhos e dizer pronto? Pode ser. Existem tantos e variados tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem qualquer significado. De novo, não. Amém, mesmo. Há tantos, realmente muitos, e uma grande quantidade deles, de fato. Coríntios 14, 10. Pode ser. Existem B. E há mais duas partes importantes. Existem tantos tipos de corpos no mundo que nenhum deles é o único. Qual é o único corpo que realmente importa? Talvez. Ponto final. Talvez. Ok, esta é a segunda parte. Muitas e muitas vezes. Bem, esta é a terceira parte. Ok, parte 3. Nenhum deles. Primeira parte, então. Parte 3. Parte 2 aqui. Primeira parte. Parte 2. Tantos e muitos tipos diferentes de mundo. 3, por favor. 1 Coríntios. Amém. Você gostou agora? Havia realmente muitas vozes. Sim, muitas vozes mesmo. Havia uma quantidade considerável de vozes. Voz de quê? Carne, mente. Circunstância. Quantas vozes você tem? 8. Então você tem 8 vozes que somente você está ouvindo. Ok, bom. Agora, quando alguém diz que foi deixado pelo Espírito de Deus, temos que saber qual voz ele está seguindo. Qualquer um que alegue que Deus lhe disse algo está sujeito a 8 possibilidades diferentes e distintas. Ou seja, 8 vozes que podem estar influenciando essa pessoa. Voz de Deus. Ok, voz do Gonov, entendido. Sim. Eu já te disse, nenhum anjo pode vir e gravar em granito para que eu acredite em algo além do que estou lendo bem aqui. Nenhum anjo pode escrever em granito ou mármore para que eu tenha mais fé do que o que estou vendo aqui. Deixe a paz ser o árbitro na sua vida. O que você sabe, meu caro árbitro? Árbitro, juiz. Então, paz como árbitro ou paz como juiz? A paz é o maior refúgio na sua vida. Se você está indo a algum lugar, não fique tranquilo quanto a isso. Vou te dizer, não vá. A paz deve ser um império. Ele apita. Pare aí mesmo. Você vai se casar com aquela moça. Peça aquela moça em casamento. Você sente essa coisa? É uma delícia de direita.
parar. Você vai fazer isso e se sente totalmente em paz com isso. Belo cristianismo. A paz diz que eu devo continuar, e assim eu farei, de fato, com toda a certeza. A paz soou o apito. Que a paz de Deus reine. Regra, ela deveria governar você. Deixe que Ele governe você. Deixe que isso governe você. Deixe que Ele o oriente. Paz. A paz de Deus. Deixe com você, por favor. Amém, amém. Deixe que Ele possa realmente lhe orientar e lhe mostrar o caminho, por favor. Meu irmão estava me contando que ele estava prestes a entrar em um carro Ioto com algo dele agora. O relato do programa Xê era sobre Tenleluk. Deixe-me ir. Entramos no carro. Meu amigo próximo, Christian, que conheço por muitos anos, quando ele entrou no carro, começou a pegar a rodovia principal. Havia um homem na frente e havia um motorista. Quando eles entraram na rodovia, o motorista apagou as luzes do carro. Este é um verdadeiro irmão cristão. Meu colega, eu costumava confiar nele para certas coisas. Ele começou a apagar a luz e começou a cantar: Leadav pode ser luz, Leave pode ser luz. Disse: posso ver que eles estão vivendo seguindo. Ele estava no carro e esse meu irmão estava numa auto e... O homem disse a ele que nós somos feiticeiros ocultistas e estamos levando você para a LTR esta noite para um ritual muito importante e significativo. Isto é real, não é do aeroporto. A pessoa foi verificar uma ação judicial. Da ação judicial ele ia para a rodovia e estava indo para sua casa em TR. Ele morava em Teman. A paz disse a ele: não há paz para esse tipo de pessoa. Mas ele entrou no carro e o cara o levou para um cemitério. Eles saíram da rodovia, entraram em um cemitério e quando chegaram ele disse: desça do carro agora. Eu estava marchando e ele disse que estava levando minha filha para a casa da vovó e do papai. Então eles o levaram lá e eles estavam prestes a dormir e ele perguntou se ele poderia se juntar a eles. Disse que rezou o seu último Pai Nosso, ele se casou e disse que se juntará a eles. Claro, sim. Então eles mudaram de ideia, deixaram-no voltar e o trouxeram para a cidade. Diga... Eu não vou mais te seguir, mudar meu comportamento. Mas ele quase sempre era brutalmente massacrado ritualmente por uma mãe sem carne, um homem verdadeiramente muito bom amigo que estava me contando detalhadamente como ser quando a paz soprava a sabedoria profunda e antiga de Shalley. Parar. Pare aí mesmo. Significa que deve se mover. Você não se sente bem com isso. Pare aí mesmo. Essa é de uma maneira principal. Dizem que ele viu pelo menos 8 rostos de Jesus Cristo. Pessoal, é um profeta. Ele disse que depois das 8 vezes, o Senhor lhe disse que a principal maneira pela qual agora iria guiá-lo, assim como guia todos os outros cristãos, é pelo testemunho interior ou aquela paz interior. Todos os cristãos, inclusive você pode... Essa é a maneira principal. Quem Deus nos dá paz? O império. $10 USDI dizem que a paz é o império. Deixe a paz te governar. Deixe que ela te governe completamente. O próximo passo é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo em sua mente. Agora existem coisas diferentes. 1 Coríntios, João 14, 26 diz: e quando o Espírito de Deus vier, ele virá para te guiar e ensinar. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho também sempre dito. Então, o Espírito de Deus tem uma maneira de trazer coisas à sua mente e à sua lembrança. Essa é uma das formas pelas quais o Espírito Santo fala. Ele fala de 3 maneiras para todos. Quero dizer, ele pode falar de 3 maneiras com você. Ouça com atenção. Essas são diferentes da paz quando estamos saindo agora. E é aqui que as pessoas cometem erros.
Primeiro, ele pode falar à sua mente. Depois, ele pode falar ao seu espírito. E em terceiro lugar, ele pode falar com você fisicamente, ao seu corpo físico. Então essas são as três formas. Portanto, número 1, aprenda como o Espírito de Deus fala à sua mente. E eu vou te mostrar como saber quando o Espírito Santo falou à sua mente. Você está aí? Você vai para casa? Você encontrou aquela escritura, João 14? Está correta, não é mesmo? Certo, por favor, leia atentamente. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará com que tudo se faça lembrar de tudo o que vos tenho dito, de todas as minhas palavras e ensinamentos. Por favor, amplifique. Pode amplificar o que diz. E ele fará com que você faça exatamente o mesmo desde o princípio. E ele fará com que você se lembre, trará à sua memória tudo aquilo que eu pessoalmente lhe disse, cada detalhe, com clareza e com precisão. Tudo bem? Certo, isso é. Agora, empreste a voz do Espírito Santo à sua mente. Vou mostrar a você como saber se é essa, número 2, ou o próximo caminho. Quantas maneiras você tem? Quantos métodos você tem? 5. Então, número 6, aprenda a voz. Vou lhe dar um sinal específico e claro da voz do Espírito Santo em sua mente e em seu coração. O próximo passo é aprender a voz do Espírito Santo falando ao seu espírito. Ok? E então, o terceiro ponto crucial é: aprenda a ouvir e a discernir a voz do Espírito Santo falando diretamente e claramente ao seu ser físico. Tudo bem? Aleluia, aleluia. Agora você vai finalmente e de forma clara entender qual é a grande diferença entre quando o Espírito Santo fala diretamente à sua mente, William, e quando o Espírito Santo fala profundamente ao seu espírito. E número 3, quando o Espírito Santo fala com você fisicamente, ao seu ser físico, ao seu corpo físico, qual é a diferença? Quando ele fala à sua mente, você tem certos pensamentos distintos. Agora, esse pensamento distinto, especial, único, vem de uma forma incomum. E esse pensamento, você precisa aprendê-lo pela experiência. Enquanto você está pensando, começará a perceber que certos pensamentos são incomuns e devem vir do Espírito Santo. E, novamente, isso não vai contradizer a palavra de Deus. Um dia foi assim, eu sempre uso este exemplo. Eu tinha um pastor que me disse 6 frases, ou talvez até mais frases diferentes, que realmente me marcaram. Eu estava deitado em uma cama na Suíça, no albergue, e eu estava realmente voando em uma cama assim. E então eu ouço o passado do Espírito Santo me dizendo: pastor, isso e aquilo é uma mentira. E eu vou te mostrar 5 mentiras que ele te contou. E eu posso começar assim. Claro. Então chegou tão rápido que eu nem conseguia me lembrar. Então quando eu disse que às 5 eu não conseguia me lembrar da linha 5, ele me disse 1, esta 2, quando ele estava correndo o CH, esta ele disse que não era verdade, esta não era verdade, esta não era verdade, esta não era 5, e eu simplesmente saí da cama assim. Há momentos em que Deus me falou, vem direto à minha mente, mas com a experiência eu sei. Assim como conheço a voz da minha esposa quando ela diz alô. Eu sei que é ela, nós dizemos de longe. É a Winfoshihori. Eu sei quando ela diz alô, quando está feliz, quando diz alô no telefone, quando diz alô no celular. Sei a diferença só de ouvir a voz dela várias vezes. Como posso saber? Você vai começar a perceber a diferença entre esse pensamento e pensamentos do diabo. E existem pensamentos do diabo. Existem muitas vozes que... nenhuma delas, todas são vozes importantes. Então, segundo os pensamentos vêm à sua mente. Alguém perguntou como eu sei se é o Espírito Santo. É minha experiência e fé. Porque eu sei. Deus me disse uma vez, essa pessoa é um ladrão. Eu sei que o que ele me disse é verdade. Sim, não você.
Amém? Então deixe assim, mas este não é o principal modo pelo qual Deus vai falar com você. É apenas uma das muitas formas pelas quais Ele pode se comunicar.